Nesta manhã, como sempre, manhã de escola bíblica dominical, manhã de ensino, manhã de termos a Bíblia, a palavra de Deus, como a fonte daquilo que temos a oferecer. O que temos a oferecer é aquilo que está como base, escrito na palavra de Deus. E nós temos que entender que o mérito de considerarmos a Bíblia sendo a palavra de Deus, porque nós cremos que aqui, nas suas mãos aí, nas minhas mãos aqui, este livro com 66 livros introduzidos, ele é a palavra de Deus. E o mérito deste livro, ou a veracidade de este livro realmente ser considerado por nós a palavra de Deus, não está simplesmente naqueles que o escreveram, né? O mérito não está na pessoa de Mateus, na pessoa de Isaías, né? Do profeta Isaías. O mérito não está no homem, gente. Nós precisamos entender isso. E Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, ele vai falar isso. Esses homens foram seres humanos como você, como eu. Elias foi humano, e no entanto fez o quê? O que Elias fez, gente, de tão extraordinário? Ele afetou ali toda a humanidade, simplesmente interrompendo algo, meteorologicamente falando. O que ele fez de tão extraordinário? Ele fez com que não chovesse. Ele parou, ele simplesmente interrompeu um processo que é natural, da natureza, são fenômenos naturais, e ele simplesmente, através da sua palavra, da sua oração, fez com que parasse de chover, e através da sua palavra, da sua oração, ele fez com que a chuva viesse novamente. Então estes homens, conforme disse o apóstolo Tiago, seres humanos como você, seres humanos como eu. Por que Tiago falou isso? Para incentivar você a fazer também, para incentivar você a crer também, para incentivar você, não é a ficar parando o sol, parando a chuva, fazendo chover novamente, não é bem um espetáculo, até porque Elias não criou um espetáculo, ele fez aquilo que o Senhor ordenou fazer. Mas às vezes o Senhor pede para você fazer e você fica assim, mas e se não der certo? E se não funcionar? E se essa oração não chegar, né, ali diante do trono da graça, e não atingir o que deve atingir? E se? Ou seja, a fé sendo deixada de lado e a dúvida tomando o lugar da fé. Mas nós temos nesta manhã, o assunto que nós vamos trabalhar esta manhã é arrependei-vos. Mas é um culto para levar pessoas a aceitarem Jesus, crerem nele como suficiente Salvador? Não é, apesar que atinge crentes velhos, crentes novos, aqueles que não são crentes. Por quê? Porque é uma mensagem que ela não tem um endereço específico, ela simplesmente atinge toda a humanidade, seja ela crente velho, crente novo, aquele que nunca ouviu falar de Jesus. Por quê? Porque a mensagem que João traz no início do Evangelho de Mateus, e essa mensagem descrita nos 4 evangelhos, que apesar de ter sido assim tão curta, uma mensagem tão, às vezes inexpressiva, até para nós hoje, cadê a mensagem de João? E eu falo João o Batista, João que batizava, não João o apóstolo. Algumas pessoas ainda têm, e é lógico, aqueles que ainda não conhecem muito dos evangelhos, João Batista não é o mesmo que escreveu o evangelho de João. João Batista não é aquele que escreveu as cartas. João do evangelho é o discípulo, é aquele que as crianças começam cantando desde nova, Pedro, Tiago e João no barquinho. Quem que é esse João? O apóstolo, o discípulo. É aquele que foi enviado, né? Quando são enviados, são apóstolos, discípulos, aquele que segue. Ele seguia.
Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Isso. Então este era o João, que escreveu o Evangelho, que escreveu a carta 1, 2 e 3. O que mais que João escreveu, gente? Não, o que mais que João escreveu? Ele escreveu o Evangelho de João, escreveu a carta 1, 2 e 3, ou seja, a primeira, segunda e terceira carta, e escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. É bom a gente refrescando a nossa memória, porque de repente a gente joga o conteúdo, aquilo que nós temos proposto, e de repente alguém está pensando, quem que é esse João? O que é isso? Qual que é o João? Então nós estamos falando do arrependimento que João veio pregando. Que João? O Batista. Eu vou tentar ser bem didático nessa questão. Quando falar de João o Batista, eu vou falar o Batista. Não deixe se tornar cansativo, só para não haver essa confusão. Então, nós estamos falando do arrependimento. E a mensagem que João o Batista trouxe foi uma mensagem que ela era composta por um padrão, não dele apenas, mas de um padrão que os evangelhos, que os apóstolos, que as cartas, que o Novo Testamento, que o Antigo Testamento continha. É um padrão. Então hoje nós estamos aí com o tema arrependei-vos. Os 5 pontos, ou os 5 pilares da mensagem de João o Batista. João era o que de Jesus, hein, gente? O Batista. Primo, né? A mãe de João era Isabel, a mãe de Jesus era Maria. Qual a idade que João tinha quando Jesus tinha 30 anos? Não, quando Jesus tinha 30 anos, quantos anos tinha João o Batista? 30 anos e 6 meses. É bom isso, sabe por quê? Para a gente entender. Nossa, João já era velhinho, né? Foi decapitado. Não, João foi decapitado com 30 anos. 31, talvez. Já que entendemos que Jesus, com 33 anos, foi crucificado. E João Batista foi retirado quando? No início do ministério de Jesus. Do início para o meio, não temos números. Mas vamos pensar que ele foi morto ali, decapitado com 30, 31. Ele envia os discípulos e manda perguntar, é este aquele que havia de vir? Ele já estava preso. É este aquele que havia de vir? Irmão, obrigado. Nem vi que tinha caído, obrigado. E aí Jesus manda responder, ele fala lá que os cegos veem, os coxos andam, ou seja, eu não preciso falar quem eu sou, as minhas ações, o meu comportamento fala. Gente, essa resposta de Jesus mostra tão claramente que pregar uma coisa e viver outra é uma característica de hipocrisia tão grande. E quando fala pregar, você fala, graças a Deus eu não prego. Você prega todo dia, com o seu comportamento, com suas palavras, com suas ações. Todos os dias você prega. Na verdade, todos nós, esquece o pregar de plataforma, de tribuna, todos os dias nós estamos pregando com os nossos comportamentos, com as nossas ações, com as nossas palavras. E em Mateus capítulo 3, verso 1 e 2, leiam comigo, Mateus 3, 1 e 2, naqueles dias, surgiu João Batista, pregando onde? No deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, ou arrependei-vos, algumas traduções, pois o reino dos céus está próximo. Então Mateus vem mostrando
onde que estava acontecendo aquilo, onde estava acontecendo aquele avivamento, onde estava acontecendo aquela pregação, onde que estava situada geograficamente aquilo que estava acontecendo, aquele cenário que estava sendo descrito por Mateus, lá no deserto da Judéia, que estava João pregando o batismo do arrependimento, ou seja, o batismo nas águas para o arrependimento dos pecados. E aí a gente vai vendo nos outros evangelhos, nós vemos aqui no de Mateus, mas a gente vê no evangelho de Marcos, que João é aquele que foi descrito por Isaías, né? Nós falamos, o mérito não está naquele que escreve, ou seja, no autor dos escritos, no sentido de escrever. A veracidade bíblica não está no homem, gente, não está no profeta, não está no próprio Moisés, ou Davi, aqueles que escreveram, ou aqueles que, como Paulo, como Pedro, como João. A veracidade bíblica não pode trazer mérito a estas pessoas, mas a veracidade bíblica, ela está em Deus, que ungiu e inspirou esses homens para escreverem aquilo que nós consideramos a palavra de Deus. Esse é o mérito de termos a convicção de dizer, esta Bíblia é a palavra de Deus, e eu não tiro deles a honra, quando eu digo que o mérito não é deles, porque Paulo mesmo disse aos bereanos, bem fazem os bereanos, que tudo que é dito por mim, eles olham nas escrituras para conferir, se aquilo está certo, está errado, se condiz. Paulo, que eu diria que é o maior escritor de toda esta Bíblia, é o maior no sentido de quantidade, né? Não maior hierarquicamente, no sentido, ele escreveu quantas cartas? 13 livros dos 66. Moisés escreveu 5, escreveu alguns salmos, escreveu demais. Não estou falando hierarquicamente, estou falando de quantidade, e nem de números de capítulos ou versículos, que talvez Moisés escreveu mais. Mas é só observando, gente, alguns detalhes bíblicos. E este homem que praticamente foi o maior escritor deste livro que você tem na mão, disse assim, parabéns por vocês conferirem o que estou dizendo. O que ele estava dizendo? Gente, o mérito não é meu, mas na inspiração que o Espírito Santo me dá para escrever aquilo que eu estou escrevendo para vocês. E isso a gente vem trazendo para nós, e eu digo, olha, entendam uma coisa, eu não tenho condição de convencer vocês de nada. Pastor, então por que você prega? Eu prego porque através da pregação o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso que eu sei. Pastor, você tem a utopia de acreditar que você pode mudar alguém? Jamais, eu não mudo ninguém. Mas através da pregação, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o que? Ouvir a palavra de Deus. Então através da fé, a pessoa é induzida a olhar para a cruz, reconhecer a sua indignidade, a sua pequenez, e reconhecer que Cristo é o único suficiente Salvador, e então o Espírito Santo atua naquela vida, mostrando para ele, trazendo consciência do que é certo e do que é errado, e aquela pessoa então passa por um processo de regeneração, passa por um processo de justificação, e então ela entra no processo da santificação, que é mudança, é novo estilo de vida. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de novo estilo de vida, a gente tem que tomar cuidado com a ditadura cultural. Existe um termo que é ditadura cultural. Que ditadura que é essa? É aquela que a própria sociedade tenta impor em todo mundo. E eu não estou falando de política, não estou falando de governo, não estou falando de cartilha, nada disso. A ditadura cultural, ela é imposta pela própria sociedade. Como que ela é imposta? Na maneira de vestir, nos usos, nos costumes. Por exemplo, a minha filha estudou numa escola que, quando ela dizia que os pais eram juntos, casados, eles assustavam. Ela falou assim uma vez, eles acham engraçados quando eu falo que eu tenho pai e mãe em casa. Observe que
a ditadura cultural vai mostrando, fala, olha, isso é estranho. Então ela olha para aquilo, se ela não tiver maturidade espiritual, ela vai falando assim, então, talvez seja tão normal, né, não ter isso, que, sei lá, se no meu caso não tiver também. Nós não temos que normalizar aquilo que é acidente, e a gente não vai simplesmente censurar acidentes, mas nós não podemos normalizar. Ele estava a 200 por hora e bateu, normal. Não, está errado. O acidente aconteceu por causa de algo que fez antes, por causa de algo que causou aquilo, está errado, vamos corrigir, não faça isso mais. Dá tempo de corrigir? Dá. Quando que dá tempo? Enquanto há vida. Enquanto há vida. Pode ser dentro de uma UTI, pode ser lá nos últimos suspiros. Enquanto há vida, há tempo para corrigir aquilo que foi feito errado. Só que não espere esse último momento, né, Agnaldo? Não espera. Não dá tempo. Eu falei isso aqui o dia que você não estava, seu testemunho. Tomou um tombo de moto, não foi batida, sozinho. Tem gente que gosta tanto de culpar os outros, tanto de culpar, não é seu caso, Aguinaldo, mas estou lembrando de história aqui. Às vezes a pessoa cai sozinha, ela torce para alguém ter derrubado ela, para pelo menos culpar alguém. Não é seu caso. Estou dizendo assim, às vezes acontece alguma coisa que a pessoa causou, e ela fala, não, mas eu preciso arrumar alguém para me culpar. Mas ele caiu só. Ele poderia ainda ter dito assim, nossa Senhor, olha só, a pessoa me bateu, que isso? Não, foi só. Mas não foi simplesmente que ele não sabe, foi um acidente, tinha algo na pista, o pneu estourou. E aí? O que fazer? Vai para o chão. Depois que ele começou a voltar do desmaio, do coma quase, né? Que esse desmaio é quase um coma, a pessoa sai de si, a pancada ali, e aí depois ele fala assim, nossa, não deu tempo nem de eu falar, Senhor, perdoa os meus pecados. Não deu tempo, gente. Não pense em esperar os últimos minutos. Ai, que vontade de ter oportunidade como ladrão da cruz. Você está tendo essa oportunidade hoje. A oportunidade do ladrão da cruz está aqui agora, ó. Você está sendo representado pelo aquele homem que estava supostamente do lado direito da cruz e o outro lado esquerdo. Você está aí do lado direito da cruz sendo representado por aquele ladrão agora, olhando para Jesus, olhando para o sacrifício dele e dizendo assim, eu arrependo dos meus pecados, Senhor, perdoa eles. Ou você acha que é só quem não é crente que tem que pedir perdão pelos pecados e se arrepender? João veio convidando as pessoas ao arrependimento. E o que é arrependimento? Baseado em quê? Quais os parâmetros? Arrepender-se de quê? Já que culturalmente, estávamos falando da ditadura dessa cultura, né? Como deve proceder, como deve fazer, como deve agir, a maneira que trata os pais. O vizinho usa o celular 8 horas por dia, por que eu uso só 2? E aí vai se tornando uma ditadura, um padrão, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque cultura é algo que vem e passa. Cultura é algo que a própria sociedade praticamente manipula para ser como a maioria ou grupos minoritários muito fortes querem que seja. A gente tem que tomar cuidado com a cultura, com a ditadura cultural, com aquilo que eu estou fazendo porque os outros estão. Porque teve uma época, eu não sei, talvez os de mais idade aqui, que vão dizer, era pecado andar sem chapéu? Seu avô? Antes da década de 60, que depois da década de 60, era quase que pecado. Eu estava lendo um autor que falou que andar sem chapéu era quase andar sem camisa, assim, a mesma, parece que estava no mesmo nível, de andar sem camisa. Não viram isso não? Andar com chapéu, colocar chapéu. A minha avó morreu sem tomar refrigerante, porque refrigerante era pecado.
Coca-Cola. Na minha época ainda, os que não eram crentes, porque assim, gente, se vocês perceberem, tem pouco tempo que crente tem liberdade de dizer que é crente. É ou não é? Antes, se nós disséssemos que éramos crentes, a gente era quem? Era o crentinho. Ah, olha o crentinho chegando. Aí eles estavam lá com uma 7-Up na mão, uma Coca-Cola, um Guaraná, né? Aí eles tomavam assim e falavam: que pena, você não pode, você é crente. Eu posso sim. Desviei. Você é crente. Ó, nós vamos no cinema, viu? E aí, crentinho, você vai? Cuidado, hein? Seu pastor vai te colocar de prova. Então, assim, teve uma época que, para a mulher, andar de bicicleta era pecado, era ou não era? Eu ouvi uma história interessante. Lá, muito tempo atrás, nas Assembleias de Deus, um membro, né, um irmão, falou: pastor, eu não sei mais o que eu faço, porque eu venho para a igreja e a minha esposa, ela pega a bicicleta e vai andar de bicicleta. Aí o pastor aconselhou ele, né? Falou assim: olha, é o seguinte, pega a bicicleta dela e quebra. Por quê? Porque é melhor ela alcançar a salvação sem bicicleta do que ela ir para o inferno porque está andando de bicicleta. Aí hoje a comunidade cristã ri disso, eu rio disso. Mas eu fico pensando assim, lá naquela época eles não riam, não, eles choravam. Eles entravam em desespero. Sabe o que ele fez? Ele pegou e quebrou. Ele acreditou. Assim, é tão triste, gente. É tão triste. E assim, nós fizemos parte um pouco desse meio em que o púlpito, a pregação é usada para a manipulação do grupo, da massa. Tão triste. Em que tudo aquilo que é falado é usado milimetricamente para cercar, para colocar todos dentro de um cercado, e mais ainda, fazer com que as próprias pessoas construam as cercas. É ou não é? Quem que é que evitava o vizinho? Quem que evitava o seu vizinho? É você. Às vezes seu vizinho tentou fazer amizade com você e você nunca quis. E eu não estou dizendo que você fazer amizade com o vizinho, não. Quem que evitava entrar no elevador? Nossa, eu vou tentar descer e subir no horário que não tem ninguém, porque eu não posso nem conversar com as pessoas. Quem que desligava o rádio? Acabou a programação, tem que desligar, porque se você ouvir um pouquinho mais, 3, 5 minutos, vai pegar espíritos. Ouve a meia hora delimitada e não ouça mais. Ah, se eu tivesse uma televisão em casa e visse minha família assistindo um programa de comédia, eu chegava com a minha espingarda e dava um tiro nela. Televisão, Coca-Cola, ir à praia. Televisão era a imagem da besta. Hã? Televisão era a imagem da besta. Televisão era a imagem da besta? Internet era o monstro do apocalipse? Gente, a gente sorri às vezes, mas tudo isso a gente creu. O que era isso? Ditadura cultural e, lógico, com resquícios religiosos, porque religiosamente sim, mas culturalmente, de maneira geral, não. Ah, se você for ao cinema, você tem que ir lá na frente fazer uma oração de joelho, porque se você não puder fazer uma oração de joelho lá no palco do cinema, é porque Jesus não está ali. Se Jesus não está ali, ali não é um lugar para você estar. Por que nós precisamos relembrar destas coisas? Porque aqui João Batista está dizendo: arrependei-vos. Muito provavelmente tem muitas coisas pelas quais nós devemos nos arrepender de ter causado nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos queridos, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos. Quantas pessoas nós deixamos de salvar, porque não podíamos estar próximos.
não podia se aproximar, não podia falar sobre. Olha, não questione, não discuta, não leia, porque acaba que isso aqui que você lê vai se tornar uma pedra de tropeço. Não, foge da pedra de tropeço. E todo mundo dizendo aleluia, glória a Deus, amém. Será que nós não temos que nos arrepender disso? Já nos arrependemos? Será que nós entendemos, olhando para trás, que a mensagem de João, ela não simplesmente começou do Novo Testamento para cá, mas olhando para toda a Escritura, para trás, do Gênesis até Apocalipse, não existiu em momento nenhum desta palavra salvação, sem que houvesse antes arrependimento. E o que é esse arrependimento de João? Já que nós vimos aqui Mateus falar onde geograficamente aquilo estava acontecendo. Aí Marcos vem e mostra aquilo que Isaías fala. João é aquele anjo, né? Aquele homem que prepararia o caminho. Ele teria uma mensagem e ele entregaria aquelas pessoas que se arrependeram ao Messias. Aí nós vimos Lucas, ele vem mostrando como estava ali a liderança na Judéia, na Galileia. Ele vem e mostra, olha, o imperador, se você for lá nos primeiros capítulos de Lucas, você vai ver, o imperador lá era Tibério, o imperador romano era Tibério. Aí quando você entra na história, aí você deixa a Bíblia e vai ler, vai ver a história, você vai ver que Tibério foi o segundo imperador, foi aquele imperador que conduziu toda a Palestina e outros lugares, eles dominavam quase o mundo inteiro. E então ele estava ali sob o poder do imperador Tibério. O governador da Judéia era Pilatos. Por que esses homens foram mostrando isso? Para a gente entender. Tem gente que fala assim, ai, eu nunca vi tanto sofrimento na minha vida. Ele mostra lá, João estava no deserto. Deserto é o quê? Lugar de sofrimento, lugar árido, lugar de dor, lugar de solidão, lugar de realmente resolver a sua situação, de procurar cura. Ele estava lá, no deserto da Judéia. Aí nós vimos que Marcos vem e fala assim, não, mas João é aquele que Isaías profetizou, sabe, lá no capítulo 40 Isaías fala assim, ó, eu envio o meu anjo para preparar o caminho, com uma mensagem de arrependimento. Aí vem Lucas, muito detalhista, né? Médico que era, gostava muito de detalhar, de minuciosamente falar, porque isso é bom para a gente entendia que Jesus estava sob, ou João, né, que nós estamos citando é João Batista, João estava sob um comando de Tibério. Ele foi bom ou foi ruim? Aí a história mostra quem foi Tibério. Na maioria das vezes, pouquíssimos imperadores foram bondosos. A maioria deles mataram os próprios familiares. Maioria. Foram homens possuídos mesmo. Maioria. Então nós vemos ali o imperador Tibério, nós vemos Pôncio Pilatos sendo governador da Judéia. Pôncio Pilatos era judeu? Não, era romano. Aí nós vemos ali Herodes comandando ali a Galileia. Vocês falaram aí, ó, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Então a região da Galileia era comandada por Herodes. Lucas faz esse apanhado todo mostrando como é que estava no tempo de João. Era assim, era Herodes lá na Galileia, era Pilatos na Judéia, era Tibério no império. Mas tinha mais, tinha Anás e Caifás como sumos sacerdotes, judeus portanto. E aí que nós vemos que João não cedeu, não considerou tudo normal, não fez o papel do bonzinho e do politicamente correto, não fez o papel daquele que está bom, tudo está bom, está legal, porque o perigo, sabe qual que é? Porque nós falamos aí, né, do chapéu, mulher andar de bicicleta, televisão, Coca-Cola, ir à praia, tem mais?
joias, usar um brinco, usar um anel, usar uma coisa assim. O que mais? Ir no cinema. Ir no cinema ainda é pecado, não? Na verdade, o pecado é o que você vai ver lá. Dependendo do que você vai ver lá. Eu, sinceramente, eu prefiro esperar o filme chegar nos streams. Porque no cinema você não pode passar para frente. Em casa você pode dar um pause, passa para frente, fala para as crianças sair da sala. E os adultos também, basta, vão ver. Porque é difícil, gente. Difícil ver um filme que vai realmente... Agora, tem filme sim, eu sei que tem, porque eu já cresci. Cresci no conhecimento e até espiritualmente. Tem um filme chamado A Prova de Fogo que me marcou muito. É um filme evangélico. Me marcou muito. Eu achei fantástico assim. E eu vou falar uma coisa. Eu acho que não tem muitos anos que eu assisti, mas eu acho que não tem nada naquele filme que desabone. Não sei. Não me lembro muito bem, mas acho que não. Então nós temos que entender o seguinte, que nós falamos de tudo isso, né? Aí o que acontece? A ditadura cultural religiosa, porque aí eu estou falando de um meio menor do que a cultura no sentido amplo. A ditadura cultural religiosa, ela puxou tanto para o não pode, não coma, não faça, não permita isso, não vai, não faz isso, não. Porque quando soltou, aí estilingou. Aí as pessoas pensam que agora tudo pode. E não é assim. Agora tudo pode? Lógico que não. Lógico que não. Pastor, mas ensina a gente o que não pode. Você já sabe. O Espírito Santo convence. Gente, com frequência a gente usa a Bíblia aqui e lê trechos, pequenos trechos, mostrando o que é realmente pecado. Bom, usar chapéu, mulher andar de bicicleta, ver televisão, foi pecado um dia, foi ou não foi? Foi pecado considerado pela ditadura cultural religiosa, mas não pela Bíblia. Agora, o que você vê na TV? Bom, o que você vê, dependendo do que você vê, o mundo espiritual é real, tanto o mundo da luz quanto o mundo das trevas. Dependendo do que você vê na TV, no celular, no tablet, no cinema, aquilo vai causar o quê? Vai abrir portas, onde? Na sua mente, para quê? Para que o diabo possa trabalhar na sua vida. Sim. Mas como assim? Tudo quanto é... Olha, vamos falar dos 5 sentidos. Principalmente a visão, a audição, o olfato, o paladar e um pouquinho do tato. Os 5 sentidos são portas de entrada, tanto para o mundo espiritual da luz, quanto para o mundo espiritual das trevas. Como assim? Aquilo que eu vejo vai me beneficiar, vai fazer com que eu cresça espiritualmente, ou vai abrir portas para que o mundo das trevas trabalhe. Como assim? Às vezes você vê algo, quando você vai para a cama você nem consegue dormir, porque aquilo é o inimigo trabalhando na sua mente, fazendo você reviver às vezes cenas terríveis, pesadelos. No outro dia você não produz como deveria, você já não consegue mais ter a paz de espírito para ir nos lugares como tinha. Talvez a partir daquilo você vai adquirir um trauma que vai talvez ser solucionado só anos depois. Por quê? Porque viu. Às vezes você pensa assim, como que se adquire um trauma? Assim adquiriu. Uma batida, 2 segundos, adquiriu o trauma. Eu conheço pessoas que não conseguiram dirigir mais. Quanto tempo ela adquiriu aquele trauma? 1 segundo, bateu. Pronto, não consigo mais dirigir. Por que a gente fala que é trauma? Porque todo mundo consegue dirigir. Se ela não consegue, então como? Tem como trabalhar isso? Tem. Tem como trabalhar sim. Tem que olhar para aquilo.
Tem que entender que aquilo causou aquela situação. Tem que entender que, na verdade, não foi simplesmente aquilo. Foi o que o inimigo trabalhou naquelas portas que se abriram durante aquele acidente. O inimigo veio trabalhando. E você chegou aqui. Aí você fala assim, tá, foi sim um acidente. Mas foi as portas que se abriram naquele acidente. Foram as portas que se abriram quando você ouviu. Às vezes você ouve algo, portas se abrem. Então nós precisamos entender isso, que aquilo que não podia, parece que agora pode tudo, e não é assim. Não é assim, nem que eu diga 1000 vezes, não pode tudo, gente. O que está acontecendo? Uma aberração da fé, a relativização de tudo. Casamento, é relativo. A sexualidade é relativo. A opção sexual é relativo. O jeito de comer é relativo. O pecado é relativo. Relativizou tudo. E não é. Princípios bíblicos são imutáveis. Eu costumo dizer o seguinte, olha, você pode negociar seu carro, você pode negociar sua casa, você pode negociar sua bicicleta, negociar sua televisão, vender no OLX seu tênis, sua roupa, você pode fazer o que você quiser. Mas não negocie os valores e os princípios bíblicos. Por que você não vai negociar eles? Porque não são seus. É quase igual você vender a casa do vizinho. Não, peraí, cadê os limites? Você não negocia os princípios, os valores de Deus. Por quê? Porque eles são de Deus. Não negocie. São de Deus. E por que nós não negociamos e a gente entende que eles são imutáveis? Porque eles são desde a criação. Deus não muda, Deus não mudou os seus princípios. Olha, meus princípios eram assim e agora é diferente. Não podia matar, mas agora já pode matar. Não podia adulterar, mas agora já pode. Não podia roubar, mas não muda, são imutáveis. Usos e costumes acabam sendo utilizados de acordo com a região, de acordo com o tempo, de acordo com o local, de acordo com a cultura daquele país. Agora, dentro dos usos e costumes, qual que é o princípio, qual que é o valor que deve ser prezado? A decência. O que é indecente? A coisa mais estranha que tem é o seguinte, eu lendo algo sobre o assunto há um tempo atrás, alguns índios foram sendo descobertos, eu não sei em que país isso, e não sei se eram índios ou simplesmente pessoas que estavam ali antes, como é que chama? Os nativos, e eles viviam, não sei, com uma tanga, alguma coisa assim, apenas, tanto homens quanto as mulheres, e foram sendo conhecidos, eles foram tendo acesso a esses nativos, e aquelas mulheres que foram chegando ali, elas começaram a levar blusas para as mulheres se vestirem, e aí os caciques lá, os grandes, as mulheres, né, que lideravam ali aquela tribo, disse assim, não, é imoral usar estas roupas que vocês estão ganhando. Que loucura, é imoral, lá, como é que Deus vai julgar esses nativos, hein, gente? Será que ficava cobiçando, né, o homem cobiçando ali as mulheres? Como é que seria isso? Como é que Deus vai julgar Adão e Eva antes deles caírem no pecado, né, vivendo sem consciência do bem e do mal, vivendo ali. Agora, se fizermos isso aqui, uma mulher ou um homem sair de roupa íntima na rua aí, é crime, é atentado ao pudor. Por quê? Porque você está atentando
ao pudor das pessoas que estão ali ao redor. Agora, biblicamente, agora eu estou falando espiritualmente, biblicamente, o que a Bíblia cobra da mulher e do homem? Decência, pudor, fuja da imoralidade, que é o pecado. 1 Coríntios 6,12, 1 Coríntios 5, Apocalipse 21, Romanos, capítulo 1, capítulo 2, o que esses capítulos estão mostrando? O que é pecado. Gálatas capítulo 5, o que é pecado, o que são obras da carne. Pastor, eu queria saber o que é pecado. Todos esses capítulos mostram o que é pecado. E um dos maiores pecados que existe está em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, e nós vamos ver isso aqui hoje. Porque nós estamos falando do arrependimento. Sim, o que é arrependimento? É reconhecer que aquilo que eu fiz ou faço é errado. É o reconhecimento, é a consciência, reconhecer que aquilo que você tem feito e faz até hoje é errado. Como que eu reconheço isso? Qual que é o padrão, qual que é o preceito, qual que é a base, o parâmetro para mim falar assim, eu preciso me arrepender? Onde que está? Qual que é o primeiro deles? Onde? Na palavra de Deus, na Bíblia. É na minha mãe, é no meu pai? Gente, pai, mãe, precisa sim cuidar, criar os filhos no caminho do Senhor, mas nem todos fazem isso. Então nós não podemos dizer que está na mãe e no pai, temos que dizer que está na Bíblia. Às vezes está na mãe e no pai, mas às vezes não, estou falando com centenas de pessoas. Vai dizer assim, pastor, você falou besteira, falar que os princípios e valores estão na boca do meu pai e minha mãe. Entende isso? Eu estou sendo mais amplo. Então, a gente vai entendendo que esse arrependimento, essa consciência, ela precisa passar por esses parâmetros. A Bíblia, o Espírito Santo. O que o Espírito Santo te mostrou, te falou? Pode, não pode? O que o Espírito Santo te falou? O meu coração disse que está tudo bem. Espera aí, o seu coração, um coração rendido a Deus? Se não for, esquece, seu coração é enganoso. Então é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, e em terceiro lugar, é o meu semelhante. Se aquilo que eu estou fazendo faz com que o meu semelhante tropece, isso está na Bíblia, que é a palavra. Então a base disso tudo é a palavra. Então eu tenho que me arrepender de quê? Daquilo que fere os princípios e os valores bíblicos que são imutáveis, aquilo que fere a presença do Espírito Santo, ao ponto do Espírito Santo se distanciar, e aquilo que fere o que a Bíblia nos mostra, que fere o meu próximo. Contudo, com adendo. Lembrei do Dalmo agora, ele gosta de adendos. Um adendo, por favor, lá no G100. Com um adendo, que se eu faço algo que o meu irmão não gosta que eu faço, mas aquilo que eu faço tem respaldo bíblico, eu continuo com a Bíblia. Porque vai ter coisa que alguém não gosta que você faça, que é ir à igreja. Tem gente que não vai gostar que você faça. Então o pastor falou que eu preciso observar, me arrepender de coisas que eu faço que faz com que o meu irmão se chateie comigo, e o meu irmão não gosta, o meu irmão que eu falo no sentido geral, o meu próximo, né? O meu próximo não gosta que eu vou à igreja, então eu vou deixar de ir à igreja. Olha o que o pastor ensinou hoje, que maravilha. Aí você começa a ferir princípios bíblicos, que é o número 1 deles. É ferir o que o Espírito Santo te conduz a fazer, e algumas vezes impedir que pessoas acessem o reino. Esse é um dos maiores crimes que possamos praticar, impedir que as pessoas acessem o reino. E às vezes esse impedimento não está simplesmente no fato de você simplesmente numa ação impedir, mas a sua omissão em mostrar o reino é um impedimento que as pessoas entrem no reino. A omissão, tanto por ação quanto por omissão. Então, após este arrependimento, nós temos que entender que João mostra um processo de conversão, que é a segunda etapa, é o segundo pilar, o segundo ponto. A partir do arrependimento vem a conversão. Então, o arrependimento é a primeira coisa que eu já fiz. E agora, eu preciso me converter, que é tomar
um posicionamento, me posicionar, tomar uma posição, para que eu não venha fazer de novo. Por quê? Porque se eu volto a fazer de novo, é um ciclo vicioso, e não é arrependimento, é um remorso. Então não houve arrependimento. Por isso que tem muita gente frequentando igrejas que não se converteram. Por que não se converteram? A conversão, ela depende do arrependimento, e o arrependimento é conectado à conversão. Para falar que houve arrependimento, tem que haver conversão. E o que é conversão? É mudança de vida, novo estilo de vida. Se roubava, não rouba mais. Se adulterava, não adultera mais. Se praticava certas coisas, não pratica mais. Mudança de vida. Até quando? Até o fim. Por isso que às vezes eu vejo certas conversões, aparece, né? Redes sociais aparece tudo. Conversões de pessoas que na minha época de adolescente eram mulheres impuras, mulheres que pousaram para revistas, e hoje são o quê? Pastoras. Pastor, e aí, como fica isso? Ela precisa perseverar até o fim. Quem sou eu para julgar? Mas olha o que fizeram, ainda tem imagens delas aí rodando o mundo, lá na década de 80, de 90, fizeram o que não devia. Bom, elas dizem que se arrependeram, e elas dizem que se converteram, e elas dizem que estão no processo de santificação. Que vai dizer se elas realmente foram separadas para o reino da espiritual, da luz da eternidade, ou o reino das trevas? Não sou eu, mas eu digo uma coisa: muita sabedoria, muita cautela, muito cuidado, muita prudência. Como que eu vou me posicionar e ouvir uma pastora que eu tenho ali na minha mente coisas do passado? Tá bom, não vamos entrar nesses detalhes. Deus é soberano e Ele julga como Ele quer. Não estou aqui para julgar, mas eu digo uma coisa: tem que ser até o fim. Mão pureza. Mão pureza está falando sobre o novo nascimento. Sem o novo nascimento não existe. João capítulo 3, quando ele estava com Nicodemos, ele fala: sem o novo nascimento ninguém verá a Deus, ninguém entrará no reino, ninguém estará no reino. Ou seja, a questão é: quem tem o novo nascimento? Quem tem o novo nascimento ainda xinga? Quem tem o novo nascimento ainda se embriaga? Quem tem o novo nascimento ainda anda de forma imoral? É a minha pergunta. Não estou dizendo que sim ou que não. Eu só não posso ficar na prática deliberada do pecado. Se eu estou agindo de forma imoral, eu não tenho advogado, hein? Vamos colocar isso aqui bem claro. Se eu ajo de forma imoral, se eu me embriago, se eu roubo, se eu adultero, vejo pornografia, e enfim, deliberadamente eu consumo esse tipo de conteúdo, se eu faço isso deliberadamente, não existe advogado, viu? Não existe cruz. O irmão Elias sabe bem disso, eu entendo o que ele está dizendo. Não existe cruz, não existe sacrifício. Onde está isso? Hebreus capítulo 6. Não existe. Hebreus capítulo 10. Não existe mais sacrifício pelos pecados. Se eu, usufruindo das benesses do reino, simplesmente caio novamente, viro as costas novamente, não existe sacrifício. É como se a cruz não servisse. Porque Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 1, porque eles foram desobedientes, deliberadamente, praticando o que não devia, deliberadamente, propositalmente, até que Deus faz? Entrega aquelas pessoas aos seus próprios sentimentos e desejos. O que significa isso? Deus entrega aquela pessoa, porque gente, a luta é pela alma. O diabo não quer o seu corpo, o diabo quer sua alma. Como que ele alcança a sua alma? O que eu disse? 5 sentidos: visão, audição, olfato. Sabe por quê? Você fala assim: pastor, mas como assim olfato? Você sabe que tem cheiro que leva você de volta a uma situação, que leva você a essa situação e vai fazer você voltar numa situação de pecado, e você vai sendo imbuído naquilo, imbuído, até que as portas se abrem e o diabo te usa para realmente, às vezes, praticar as mesmas coisas. Ou seja, não houve arrependimento, houve um remorso e
um período de tempo e voltou a praticar. O que é isso? É um ciclo vicioso. Se nós falamos que não praticamos mais, mas voltamos a estar nos mesmos lugares, que dizíamos que não estaríamos mais, voltamos a praticar as mesmas coisas, que falamos que não íamos praticar mais, voltamos a estar com as mesmas pessoas, que te levaram a pecar por várias vezes, e você volta a estar, volto a ter comportamento do qual eu disse que não teria mais. O que eu fiz? Eu me arrependi e converti? Não, talvez eu fui convencido por um homem no púlpito, de que servir a Jesus é legal, mas eu não fui convertido. Se o ciclo continua, não houve conversão. A conversão parte do arrependimento, e o arrependimento leva sem dúvida ao novo nascimento. Mudança, é novo estilo de vida, gente. Gente, novo estilo de vida, em todos os sentidos. Cristo desfaz tudo, Cristo anula tudo, o novo nascimento faz com que tudo seja anulado, maravilha, coisa boa. Hebreus 6, se eu volto, aí Hebreus fala assim, o autor da carta dos Hebreus, já não existe mais sacrifício. Então, por que nós precisamos ser muito claros quanto a isso? Porque dentro desses pilares da mensagem de João, houve o arrependimento que linka a conversão. O que é a conversão? É aquilo que é realmente uma decisão, é um posicionamento para que eu não faça de novo, para eu não fazer de novo, não praticar aquilo de novo. Então eu não estou convencido, eu fui convertido. Aí Deus fala assim, olha, eu estou perdoando seus pecados aqui do passado, eu perdoo seus pecados aqui do passado, mas eu exijo que você se ajuste agora no presente, para que você futuramente viva o reino eterno. Então venha como está, mas não permaneça como você veio. Então, o terceiro ponto, nós falamos de dois, que é o arrependimento e a conversão. O terceiro ponto, o terceiro pilar da mensagem de João é salvação. Que salvação fala exatamente disso. O que a salvação mostra? Salvação mostra um processo, já falamos bastante sobre isso. A cruz de Cristo starta o processo de salvação. É o que? A graça, é um favor imerecido, é aquilo que nós não merecíamos, mas Ele nos deu mesmo assim. Aí vem a regeneração, que fala do novo nascimento. Essa regeneração, o que significa isso? É o Espírito Santo dentro de mim, tirando as obras da carne e fazendo com que eu produza o fruto do Espírito Santo. Se eu produzo o fruto do Espírito Santo, muito difícil eu produzir as obras da carne. Uma coisa não se conecta à outra. Então, a regeneração, aí a justificação, que é aquele tribunal. E Deus fala assim, perdoado. Desfaz todas as provas, desfaz tudo que o condenava, está perdoado. Então, Deus que nos justifica, ou seja, essa justiça que nós temos, nossa própria, ela não vale nada, mas a justiça de Deus, que é o processo de justificação, vale, porque quando chegar lá, Ele não vai olhar para a sua justiça, Ele vai olhar assim, cadê a justiça do meu filho Jesus, que morreu na cruz por você? Então, a cruz, a regeneração, a justificação, a santificação, fala de salvação, e nós vemos aqui, que nunca, desde o Jardim do Éden, houve salvação sem que houvesse arrependimento antes. Então, tudo passa pelo arrependimento, que para que haja arrependimento é necessário consciência de quê? Do pecado. O que é certo, o que é errado? Se alguém pensa que aquilo que faz não é errado, você acha que ele vai se arrepender? Não. Se ele acha que não é errado, ele não vai se arrepender. Como que nós temos que fazer para que a pessoa entenda que é errado? Através da palavra de Deus, através do Espírito Santo e através do que aquilo que está sendo feito agride, afeta, oprime o próximo. Aí nós vamos entender se aquele arrependimento é necessário ou não. É através disso, não sou eu, não é, vamos analisar, vamos fazer uma comissão e vamos ver se aquela pessoa precisa se arrepender daquilo que ela está fazendo. Vamos fazer. É bíblico? Alegra o Espírito Santo? Oprime o próximo? Bom, se em algum desses três pontos tiver positivo, sim, está errado, tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Tem que haver arrependimento, tem que passar pela conversão. E então, a mensagem de João fala da salvação, porque se nunca houve salvação sem o arrependimento, desde que Adão pecou, e nós vemos isso no Salmo 51, quando Davi se arrepende, pede por misericórdia a Deus, depois de ter pecado.
E em Provérbios capítulo 28, 13, eu amo essa escritura que diz: quem esconde os seus pecados não prospera. Esconder de quem? De Deus. De quem lhe é de direito. Se o marido pega contra a esposa, quem é de direito saber daquele pecado? A esposa. Se a esposa peca contra o marido, quem é de direito saber daquilo? O marido. Contra o pai. Contra Deus. Pequei contra Deus. Então nós temos que entender que quem esconde os seus pecados não prospera. Ah, pastor, mas eu vejo tanta gente, ímpios, olha onde o Vorcaro está, prosperou tanto, olha onde o fulano está, prosperou. E a Bíblia fala que quem esconde os seus pecados não prospera. Gente, entende que esta prosperidade não é uma prosperidade financeira, não é a teologia da prosperidade que Salomão estava pregando. Quem esconde os seus pecados não prospera, fala no sentido de ter paz, ter alegria na alma, ter saúde no corpo, alma e espírito, e viver uma vida de santificação e prosperidade espiritual, evoluir no conhecimento, na espiritualidade, crescer, para quê? Para si? Não, crescer para o outro, não tentar salvar a si mesmo, mas tentar salvar ao máximo de pessoas possíveis, porque quando nós chegarmos naquele dia, não vai, no tribunal não vai simplesmente assim, e aí, você se salvou? Ele não vai perguntar, ele vai perguntar: quem você salvou? Quem você trouxe para cá também? Quem você convidou para o reino? Então nós vemos que o arrependimento, a conversão e a salvação estava contido na mensagem de João. E aí depois nós vemos a separação e o fogo, que é o quarto e o quinto pilar da pregação de João, o Batista. E nós vemos em Mateus capítulo 13, que ali um homem planta ali o seu trigo, a sua semente, e o inimigo vem e planta o joio junto. Aí os seus secretários, seus funcionários vêm e falam assim: o que aconteceu? O senhor plantou o trigo, por que tem o joio? Ele falou: porque o inimigo veio e plantou, de noite, no escuro, quando ninguém via. Ele veio e plantou, o inimigo, o reino das trevas plantou. Aí o que os seus discípulos perguntaram? Nós podemos ir lá arrancar o joio? Pode? Pode arrancar o joio, igreja? Pode ou não? Quem acha que pode? Quem acha que não pode? Quem não acha coisa nenhuma? Mércia levantou a mão. Ah, pode, não pode. Ele fala assim, ó, não pode, não arranque. Por quê? Porque você pode acidentalmente arrancar trigo. Por quê? São muito pequenos, está difícil você saber o que é trigo, o que é joio. Dificílimo quando é muito novo, são muito parecidos. É muito complicado, exatamente, na prática, gente, para discernir o que é joio e trigo, é só na fase adulta, e às vezes, né, para quem conhece não precisa, mas para quem não conhece tem que abrir. Mas para quem conhece, depois de crescido sabe. Nós não conhecemos muito bem isso, porque não temos muito, temos plantação no Brasil, mas não é comum a gente ver. Então, de trigo. Então, não pode arrancar o trigo. Gente, observe a pregação. E quando eu falo de João, eu coloquei aqui, ó, arrependei-vos, os 5 pilares da mensagem de João. Não é dele, não é simplesmente, eu estou falando aqui, toda a Bíblia fala que para haver salvação tem que haver arrependimento. Mas nós estamos mostrando no foco do mensageiro João, por quê? Porque a gente vê dentro da pregação dele a separação e o fogo. Por quê? Que separação é essa? Está lá o joio e o trigo crescendo juntos. Por que Jesus vem e fala não julgueis? Porque muito provavelmente você vai fazer julgamento errado, porque você ainda não sabe. Por quê? Porque não alcançou a maturidade. Quando que alguém alcança a maturidade? Quando? Quando morre, infelizmente. A maturidade por exemplo, quando que você pode dizer de alguém,
combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando? Quando? Tá na véspera ou no processo de partida, de deixada dessa terra. É ali, gente. Quando que foi quando que a gente pôde dizer que aquele ladrão alcançou salvação? No último minuto de vida. Então nós temos que entender isso, que a separação entre o joio e o trigo vai acontecer sim, e ela está acontecendo. Esta separação, esta seleção está acontecendo, e cabe a mim selecionar, separar? Não cabe a mim. Cabe a você? Não cabe a você. O que nós temos que fazer? Entender que a mensagem de João, de Jesus, dos apóstolos, de toda a Bíblia, fala de um arrependimento que leva à conversão, que leva à salvação, mas que passa pelo processo de separação, e então vida eterna ou fogo. E aqui nessa parábola a gente vê que no final dela, Jesus fala, olha, deixa que no final a gente vai colher, depois que já estiver seco, vai bater o trigo na eira e ajuntar o trigo, levar para o celeiro, ou seja, guardar, e nós vamos pegar o joio, também separar e colocar no fogo. Aí por que nós estamos falando que faz parte do processo da mensagem de João? Em Mateus 3, esse mesmo capítulo que nós lemos, no verso 11 diz, eu os batizo com água, para arrependimento, mas depois de mim vem alguém, mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno, nem de lavar as suas sandálias, ou levar, nem de levar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vou encerrar com isso aqui. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitas vezes, se nós pararmos aqui, nós vamos entender que as pessoas falam assim, o fogo do Espírito Santo desceu e tal, e aquela coisa, é o fogo, e Jesus ia batizar o povo com o Espírito Santo e com fogo. Se nós formos minuciosamente observar o que o texto está querendo dizer, é exatamente o processo da separação, que faz parte da mensagem de João, que são os dois últimos pilares da mensagem dele, que mostra que vai haver sim uma seleção, uma separação, que uma parte vai ser batizada realmente com o Espírito Santo, e a outra parte vai ser batizada com fogo, não da purificação, mas do extermínio. Exatamente. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o verso 12 responde. Mateus 3, verso 12. Ele traz a pá em sua mão, ele quem? Jesus. Ele estava apontando para Jesus. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, ou seja, já foi colhido o joio e o trigo. Limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, batizando o trigo, os eleitos, os escolhidos, seja como você queira, mas eleitos não porque se elegeram uma vez por todas, eleitos conforme a linguagem de Pedro. Os escolhidos, aqueles que realmente aceitaram Jesus e perseveraram até o fim, ele separará aquele trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga, queimará o joio, queimará o ímpio, num fogo que nunca se apaga. E onde tem a conclusão disso? Lá em Apocalipse, os ímpios serão lançados no lago de fogo, para sempre. Gente, precisamos entender, não normalize aquilo que é princípio, não desvirtue princípios bíblicos, não mude aquilo que a palavra está dizendo, não desconsidere o texto. As palavras que estão escritas aqui são as palavras de Deus, inspiradas, homens inspirados por Deus escreveram essas palavras, não desconsidere. O arrependimento deve estar baseado, deve estar amparado em quê? Na palavra de Deus, no Espírito Santo e naquilo que o seu semelhante, o seu próximo está sendo afetado ou oprimido. O arrependimento, não um remorso. A conversão, não um convencimento. A salvação, a separação e o fogo são os 5 pontos, os 5 pilares da mensagem de João. Parece ser tão curtinha, né? Mas dentro da mensagem de João tinha toda a essência
de todo o evangelho na Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. E eu convido você a se colocar de pé. Se você acha que tem algo pelo qual precisa se arrepender, se arrependa agora, pede perdão a Ele. É algo que eu não posso abrir minha boca para falar, não tem problema, se arrepende em pensamento. Tem algo, eu fiz essa semana, não, às vezes tem algo que você precisa se arrepender sim, porque não simplesmente um remorsozinho passageiro, momentâneo. Se tem algo que você precisa se arrepender, agora é o momento, porque, mas eu já fui convertido, tá, tudo bem, mas a pergunta é, será que as práticas, o comportamento, as pessoas com as quais você convive, os lugares com os quais você vai, mostra que realmente houve essa conversão? Se não, pede a Deus misericórdia, pede a Deus sabedoria, porque nós estamos falando de vida eterna, gente, nós estamos falando de pontos distintos, lago de fogo, eternidade com Cristo. Não podemos brincar com as coisas de Deus, não podemos naturalizar tudo, não podemos banalizar a fé das pessoas, não podemos simplesmente olhar para as coisas e tornar tudo relativo, não podemos, certo é certo, errado é errado. Nosso Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, Pai, e agradecidos, porque o Senhor fez por nós, ó Pai, tanto. E o que o Senhor espera de nós é o quê? Posicionamento cristão. Não tenha vergonha de se posicionar como um cristão, não tenha vergonha de se mostrar um cristão, não tenha vergonha de dizer que faz parte do reino, não se envergonhe, não se intimide, mas se posicione. É aquilo que Ele espera de nós. O arrependimento, conversão, salvação nos leva a ter um posicionamento e um estilo de vida diferente. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor nosso Deus abençoe o seu trabalho. Você que está pela internet, que a sua mente seja aberta para o Evangelho, e que você se arrependa dos seus pecados, que você se arrependa dos seus deslizes. Para quê? Para que haja conversão, para que sejamos convertidos, para que tenhamos dado meia volta e não fazer mais. Arrependimento mostra que você não faz mais até o fim. Porque Jesus disse, perseverem, sejam constantes até o fim. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua alma, que Deus te dê saúde, que Deus te dê cura, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta oração já inserimos a cozinha, pedimos que o Senhor abençoe ali as nossas irmãs cada dia mais, dando saúde, vigor e força para elas, e pedimos, ó Pai, que abençoe todos aqueles que generosamente têm ajudado também a cozinha, com o alimento, com as finanças. Que o Senhor abençoe, retribua cada vez mais cada coração generoso, ó Pai, e todos aqueles que têm feito algo pela obra, sejam recompensados, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, amém.